E essa daqui, pessoal, é uma que a gente tem a fatoração aparecendo, tá? E vamos precisar aplicar a fórmula resolutiva para chegar no resultado final. Tá? Primeira coisa que nós temos aqui nós temos frações, certo? E quando a gente tem soma ou subtração de frações, nós temos que fazer MMC. Só que o MMC com expressões eu sei que vocês não vão gostar muito de fazer, tá? Eu sei que vocês não devem ser muito fãs de fazer isso, não. Mas a gente tem que fazer o seguinte, ó. Fatorar isso daqui. Como a gente fatora esses três termos, tá? Como se fossem números inteiros sendo fatorados em, vamos dizer assim, fatores primos, tá? A gente vai fazer o MMC real mesmo disso. O que a gente tem é o seguinte, ó. Isso daqui, x menos 1, é impossível a gente fatorar. Então ele já seria considerado como um fator primo para a gente. Tá? Um fator que não dá para ser simplificado. A gente não tem como simplificar ele. Da mesma forma, o x mais 1. Nós não temos como simplificar. Tá? Mas agora, o x ao quadrado menos 1, se vocês lembrarem bem, a gente tem uma situação de fatoração que explica bem isso daqui. Ó. X ao quadrado é um valor que está elevado ao quadrado e o 1 é um valor que está elevado ao quadrado. E nós temos um sinalzinho de menos no meio. Então, nós temos aqui a diferença de dois quadrados. Tá? Então, o que a gente vai fazer vamos decompor isso daqui em dois fatores, tá? Que a gente conhece, que é o seguinte, raiz do primeiro, raiz de x ao quadrado é x, raiz do segundo, raiz de 1 é 1. Então, nós temos x e 1. Como é que a gente fatorava? A gente colocava o x menos 1 vezes o x mais 1. A diferença dos dois quadrados permite que a gente faça essa fatoração. Então, nós temos x menos 1, aqui o x mais 1, que são impossíveis de serem fatorados, mas o do meio a gente conseguiu. E quando a gente vai fazer essa decomposição, a gente vai fazer o seguinte, escolhe um número primo, tá? Então aqui no caso, a gente sabe que esse seria considerado, de certa forma, um número primo para a gente. A gente vai escolher esse fator, x menos 1, para começar a operação. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. X menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1 seria como se eu pudesse simplificar esse por esse, tá? Eu corto aqui, sobrou só o x mais 1. E o x menos 1 não tem possibilidade de eu dividir por x menos 1, tá? X mais 1 é impossível ser dividido por x menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir. Lembra que quando a gente não podia dividir um número de maneira que desse um número inteiro, a gente não resolvia a divisão lá no MMC, a gente só repetia esse valor na linha de baixo? Então, é isso que eu fiz aqui. Ó. Eu só repeti o valor na linha de baixo. Tá? E agora, eu vou dividir pelo próximo fator que a gente tem, que é o x mais 1. O 1 já está simplificado, não tem necessidade de simplificar mais. X mais 1 dividido por x mais 1 dá 1. X mais 1 dividido por x mais 1 também dá 1. Pronto, cheguei na decomposição por MMC. E essa decomposição por MMC me rendeu esses dois fatores aqui, ó. X menos 1 vezes x mais 1. Né? Era a própria decomposição daquele termo central lá, desse nosso denominador aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Quando a gente aplica MMC para soma de frações, assim, o que a gente faz é agora pegar esse MMC, tá? Divide pelo denominador que a gente tem aqui, e esse resultado nós vamos multiplicar no numerador. Então, a gente tem isso daqui, x menos 1, x mais 1. X menos 1 vezes x mais 1. Dividido por esse denominador, x menos 1, eu tenho que eu corto esses dois, sobra x mais 1. Então, vou multiplicar x mais 1 por esse numeradorzinho aqui. X vezes x mais
1. Tá? Agora, se eu pegar isso daqui, x menos 1 vezes x mais 1, e dividir por esse denominador aqui, que é ele mesmo, né? X menos 1, x mais 1, eu tenho como resultado o valor 1. Ou seja, se eu dividir o nosso MMC por esse denominador, dá 1. Então eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar por 14. 14 vezes 1 dá 14. Então vai ficar menos 14. Igual a MMC x menos 1 vezes x mais 1 dividido pelo nosso MMC aqui, ou pelo nosso denominador, x mais 1. Eu posso simplificar isso com isso e dar como resultado só o x menos 1. Esse x menos 1 é o termo que a gente vai usar para multiplicar aqui o 2. 2 vezes x menos 1. Tá bem? O nosso denominador dos dois lados da equação, já que a gente fez o MMC com os dois lados da equação, é o valor do nosso MMC. X menos 1 vezes x mais 1, x menos 1 vezes x mais 1, porque assim a gente poderia somar a nossa fração sem problema nenhum, tá? Só que olha bem, como a gente está botando o mesmo denominador de um lado e do outro da equação, a gente pode simplificar esses dois denominadores. E eles vão simplesmente desaparecer. Vai facilitar muito para a gente quando a gente faz essa operação. Os denominadores dos dois lados da equação toda são iguais, a gente simplifica ele por ele mesmo. Tá? Isso daí lá em Matemática 2 vocês ficam vendo proporção, regra de 3. É uma explicação muito boa para isso daqui. O motivo do porquê a gente pode cortar os dois lados dessa equação, tá? Nos denominadores. E aí sobra então x vezes x mais 1 menos 14 igual a 2 vezes x menos 1, tá? E aqui nós vamos fazer a nossa distributiva. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes mais 1, que dá x, menos 14, igual a 2 vezes x, 2x, e 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Como chegamos aqui numa equação em que o maior grau é o grau 2, nós temos uma equação do segundo grau, então como é que a gente começa resolvendo? É todo mundo para o mesmo lado, x ao quadrado mais x menos 14 menos 2x mais 2 igual a 0. Passei o 2x para lá trocando sinal, o menos 2 para lá trocando sinal. Agora eu posso somar quem tem a ordem da variável igual. Então aqui o x ao quadrado só pode ser somado com quem tem x ao quadrado. Ele é o único, então eu só vou repetir. O x só pode ser somado com quem tem x também. Então mais x com menos 2x dá menos 1x, né? Menos x. E o menos 14 pode ser somado com qualquer um que não tenha x. Menos 14 com mais 2 dá menos 12. Tudo isso igual a 0. Pronto. Aqui a gente pode identificar quem é A, quem é B, quem é C, né? O A, o valor que está sendo multiplicado aqui na frente do x ao quadrado, 1. O B, o valor que está sendo multiplicado aqui na frente do termo x, que é preste atenção no sinalzinho, menos 1. E o C, o valor que está aqui sozinho, sem nenhuma relação com x, termo independente, é o menos 12. Aqui agora nós vamos aplicar nossa fórmula resolutiva, começando pelo delta, porque se eu chegar num delta menor do que zero, eu não vou nem continuar a minha operação. Se eu chegar num delta igual a zero, eu sei que meu resultado tem que ser x1 e x2 iguais. E se eu chegar num resultado em que delta é maior do que zero,
eu tenho dois valores, x1 e x2, sendo diferentes. Então, vamos lá. Delta igual a... Eu tenho b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e c, que é menos 12. Vou colocar entre parênteses para lembrar do sinal. Delta é igual a menos 1 ao quadrado dá 1. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Então, aqui é mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 12 é 48. Então, o nosso delta é igual a 49. Ó, 49 de novo, aquela ideia. 49 tem raiz exata, tá? Tem raiz de um número real exato. Então, assim, não é um número decimal, é um número inteiro. Isso ajuda muito a gente, tá? Agora, aqui nós temos x igual a segunda parte da nossa equação, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Tá? Então, nós temos x igual o menos b. Esse sinalzinho de menos aqui já é da nossa equação. Agora, o b era menos 1, eu vou botar ele entre parênteses, menos 1. Mais ou menos a raiz do delta, que é 49, raiz de 49, dividido por 2 vezes a, é 2 vezes 1. Tá bem? X é igual a menos com menos dá mais, isso daqui é uma multiplicação de sinais, mais ou menos, raiz de 49, que é 7, dividido por 2. Tá bem? E agora a gente vai fazer o seguinte, separar isso em dois caminhos, para a gente utilizar esses dois sinais que a gente tem, o x1 e o x2, x' e x2', tá? x1, eu vou usar o primeiro sinalzinho aqui, o de mais. Então, 1 mais 7 sobre 2. 1 mais 7 dá 8. 8 dividido por 2, que dá 4. E o x duas linhas, eu vou usar o sinalzinho de baixo, menos. 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7 dá menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Tá? Então, as soluções que a gente tem possíveis são 4 e menos 3. Serve o 4 e serve o menos 3. Tá bem? Então, é só isso, gente.